Bendito seja o nome do Senhor. Lucas 4, verso 13, apenas um versículo para meditação. Graças a Deus, graças a Deus. Lucas capítulo 4 e o verso 13. Quem já encontrou pode dizer amém. O texto diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos repetir. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê condição, Senhor, de nós vencermos todas as tentações. Sustenta e abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Pode sentar um minutinho. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, servir a Deus é receber de Deus orientações da sua palavra. É muito bom o culto de cura divina, culto de libertação, culto de avivamento, culto de batismo com o Espírito Santo. São coisas que não pode faltar dentro de uma igreja. Porém, acima de tudo, nós precisamos vencer as tentações.
Quantas vezes nós somos tentados? Quantas vezes nós somos aflitos, atingidos, somos perseguidos por pensamentos, somos perseguidos por fraquezas, somos perseguidos por desejos, por vontades próprias. E quando não tem um ensinamento, não tem uma luz da palavra, a gente se torna uma presa fácil do inimigo. Todas as vezes que o inimigo se levantar, essa pessoa vai ter grande dificuldade para sobressair, porque falta instruções, falta orientações, e é o que nós vamos estudar aqui nessa noite, para que nós possamos ser cada dia mais revestidos do Espírito Santo, cada dia mais firme, cada dia mais abençoado. O Senhor Jesus, como já foi pregado aqui nesse altar, a gente volta a pregar, não tem problema. Ele era e é o próprio Deus em carne. Jesus Cristo, ele enviou seus patriarcas, depois enviou seus juízes, depois enviou os reis e na sequência os profetas de Deus. Todos foram repugnados pela raça humana. As pessoas não aceitavam as orientações desses santos homens de Deus, como Paulo chegou a dizer, que a terra não era digna de os ter recebido, mas os recebeu. Mais tarde, o eterno soberano Pai, então ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Agora ele deixa a sua forma de Deus, ele deixa a sua forma de divindade celestial, e ele agora ocupa, ele encarna através do nascimento no ventre de Maria. Era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora vem o Senhor Jesus Cristo, nasce e cresce no meio do povo, como homem simples, como homem natural, como qualquer pessoa nasce e cresce. Quando Jesus completa a idade de aproximadamente 29 anos e pouco, ele vai ao batismo de João. Quando ele desce ao batismo, que ele sai das águas, o Espírito Santo de Deus repousa sobre o Senhor Jesus, e João, ele tem a visão, ele vê claramente o Espírito de Deus repousar sobre a pessoa do Senhor Jesus, e ele ouve uma voz no céu. João ouviu a voz de uma forma nítida, de uma forma clara, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o povo que estava em volta ouviu trovões, não entenderam, mas era Deus falando com João. Jesus sai dali e vai para o jejum, ele vai para o deserto, e lá ele então fica em consagração durante 40 dias. A região que Jesus ficou fica bem nas proximidades de Jericó. Alguém pode pensar, mas qual foi o deserto? O deserto fica bem de frente para a cidade de Jericó. Jericó está no alto e desce um riacho lá embaixo, onde as águas, lembra que foi Eliseu que sarou aquelas águas, eram águas amargas? Então está até hoje lá. Isso a gente pode ver quando nós estivemos lá. Então sobre do outro lado, aí começa o deserto, e ali o Senhor Jesus ficou naquela região 40 dias em consagração. Quando ele termina o jejum, a Bíblia diz que o diabo, o espírito do mal, ele vem para tentar Jesus Cristo, o Senhor. Ele vem para poder então afrontar o Senhor Jesus, porque Jesus ali, ele estava na fisionomia de homem, ele era homem natural. E como homem natural, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha fraqueza, ele tinha cansaço, ele tinha muitos sentimentos que aflorava também no seu corpo físico, porque ele veio para poder então nos dar o exemplo da santificação. Então quando o diabo viu a oportunidade de chegar e afrontar o Senhor Jesus, porque ele estava fraco fisicamente, aqui no verso 3 ele diz: se tu és filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pães. Por que Satanás fez isso? Porque exatamente na hora da fraqueza,
O Senhor Jesus estava com fome, a Bíblia diz aqui que ele teve fome. Então, naquele momento oportuno em que ele sentiu vontade de comer, de se alimentar, agora aparece o tentador e vai lhe fazer uma oferta. Tu é filho de Deus? Você foi enviado para isso? Se realmente você foi enviado para isso, se realmente tu és filho de Deus, diz a essas pedras que transformem em pão e coma. Então Satanás, ele quer aproveitar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os momentos que a gente se encontra fraco. E isso pode acontecer com qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Em dado momento, nós podemos estar passando por um momento frágil, um momento delicado, um momento em que a gente está ali, precisando de um auxílio, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. E muitas vezes vem o inimigo no lugar da ajuda, no lugar do socorro, vem o diabo com suas ofertas, com suas pretensões malignas, e quer inserir isso dentro de nós. E aí é hora que a gente precisa vigiar. O Senhor Jesus aqui, olha bem o que diz o texto. Disse-lhe o Senhor Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a partir do momento, meu irmão, que você resistir, que você suportar e crer na palavra, porque é a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai te proteger, é a palavra que vai te dar força, é a palavra que vai te levantar, é a palavra que vai dar sabedoria, é a palavra que vai fazer a luz acender no teu coração, é a palavra que vai guiar os teus caminhos. Então você precisa da palavra de Deus dentro de você, porque pela palavra Deus criou todas as coisas que existem, pelo poder da sua palavra tudo existe. E então, se você, nós, nesse contexto bíblico, nos encontrar diante de uma dificuldade e aparecer uma oferta maligna, nós precisamos crer na palavra. Crer na palavra do Senhor, porque a partir do momento que você crê na palavra de Deus, você consegue vencer a tentação. E ela vem nesses momentos de fraqueza, quando a gente acha que a gente não vai vencer mais. Aí o inimigo vem e quer infiltrar os seus planos malignos. Mas a partir do momento que, mesmo na fraqueza, olha que Jesus estava aqui faminto, precisando de pão, precisando de alimento, mas Jesus não cedeu. Jesus não precisou provar para o diabo que ele era o Filho de Deus. Você entendeu? Não precisa você provar para o diabo que você é crente. Basta simplesmente você obedecer e crer na palavra. Crer na palavra. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. E então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi levado a um monte muito alto e mostrou-lhe toda a glória da terra, todos os reinos, todas as riquezas. Tudo foi mostrado ao Senhor Jesus. E o inimigo, então, vendo que o Senhor Jesus estava com fome, diante de uma situação vulnerável, ele levou Jesus num monte alto e mostrou toda a glória da terra. E disse: se tu me adorares, tudo isso te darei. Então, irmãos, o diabo, ele quer oportunidade, ele é oportunista. E nós precisamos entender isso. Precisamos compreender. Não sei se vocês vão entender o que eu vou explicar, mas eu vou explicar mesmo que não entendam. O diabo trabalha na memória, na mente, no psicológico, no psíquico da pessoa. O inimigo entra, se ele conseguir dominar a mente de um homem, ele derruba, ele faz o que ele quer. O Satanás, ele é assim. Então ele tentou entrar no Senhor Jesus na mente. Jesus, o senhor está vendo? Inclusive eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem, já eu volto. Os nossos olhos é uma janela de entrada. Irmãos, tudo que os nossos olhos vê, nós precisamos ter cuidado. Cuidado com aquilo que você coloca os seus olhos em cima.
Cuidado com aquilo que você fica olhando, porque quando você olha, os seus olhos atraem para dentro de você a mensagem da figura, da imagem, da situação que você está vendo. Ele atrai, é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus muito bonito que Deus colocou em nós. Você olha ali, eu estou vendo ali, várias cadeiras empilhadas da cor preta de ferro, enfim, preparada, né? Quer dizer, a mensagem já veio para cá e a minha memória, o meu cérebro já processou e o coração entendeu. Eu olho aqui, eu vejo os bancos, a igreja repleta, irmãos e irmãs, aqui pronto para servir o Senhor. Então, esse olhar está me transmitindo uma mensagem que vocês têm vontade de servir a Deus, que vocês têm desejo de andar nos caminhos do Senhor. E você está aí também olhando para mim e esperando uma palavra que possa trazer luz para os seus caminhos. Você está olhando, então assim é lá fora, no trabalho, na vida secular nossa, tomar muito cuidado com os olhos. Satanás, ele é profissional em mostrar as coisas. Certa vez um pastor disse que a primeira olhada é consequência e a segunda é consciência. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. A tentação, ela vem no olhar. Você olha para uma coisa cheia de vaidosa. Eu vou abrir um parentezinho. Por exemplo, uma roupa vaidosa, a irmã vai lá e vê aquele vestido, aquela saia, aquela blusa, e fica cobiçando aquele negócio. Mas quando você vai usar, você vê que não é conveniente, porque o Espírito de Deus, ele está dentro de você, ele está falando no teu entendimento. Minha serva, isso não fica bem para você. Irmão, do mesmo jeito. Então, quando nós botamos os olhos em alguma coisa, nós temos que vigiar, nós temos que entender isso. A mensagem, ela vem dos dois lados. A mensagem da vaidade entra, mas a voz do Espírito Santo, quando habita dentro de nós, ele está dizendo, fiquem alerta. A consciência acusa. Então, como que uma serva de Deus, que vai morar no reino do céu, coloca uma roupa extravagante, chamativa, chama atenção? Porque, irmãos, uma vez eu vi o pastor Ademar pregando uma mensagem e eu nunca esqueço daquilo. Ele falou, aquilo que você usa transmite mensagem. Você anda na rua, você vê uma pessoa mal vestida, uma pessoa toda cheia de espírito vaidoso. O que ela está transmitindo? Transmitindo uma mensagem negativa para o sexo oposto. Para chamar a atenção. Nós não. Quando uma mulher, ou um homem, um rapaz, uma moça, ela tem um traje, de um traje honesto, ela transmite uma mensagem também. Alguém olha assim e fala, aquela moça ali, ela é bem crente. Olha as roupas dela, olha as vestes dela, não é transparente, não é devotada, não é aquela manguinha de engana pastor, né? Não é aquele irmão cabeludo, não é aquele homem que anda com roupa agarrada. Um dia desse eu vi um vídeo de um irmão cantando na igreja com a roupa colada, presbítero Jairo, coladinha assim, na frente do altar, todo aquele volumoso, o corpo colado. Você acha que isso é roupa de crente, irmão? É tentação. O camarada não resiste à tentação, à fraqueza. Então o que está faltando ali? Faltando palavra. Está faltando a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, há mudança. Quando a palavra do Senhor entra, há transformação, há regeneração, a pessoa muda de vida, porque a palavra do Senhor, ela entrou naquele coração e ela mudou, ela transformou num santo homem de Deus, numa santa mulher de Deus. O comportamento, só de ele entrar na igreja ou andar, a forma dele se trajar, já está mostrando quem realmente ele é e o que está na cabeça dele, o que está na mente, o que está dominando a mente do indivíduo. Camarada fala palavrão, fala piada, xinga, engana os outros, mentiroso. Irmão, o mentiroso, o pai dele é o diabo. Jesus falou que, João capítulo, me ajuda aí, 5, vamos, quem conhece bem a Bíblia aí, 5:39, é isso? Me ajuda lá, vamos lá? Leia aí já, para mim rapidinho, você que é um presbítero da igreja. Vamos lá, João 5:39. Né? Eu acho que é isso. Vós tendes por pai a Satanás, porque ele é mentiroso, homicida, e desde o princípio não se firma na verdade. Será que é isso ou estou com a mente ruim? Né? É isso aí. Então nós precisamos entender, crente mentiroso, obreiro mentiroso da casa de Deus, pastores mentirosos, que vivem aplicando mentira.
Como é que fica isso diante de Deus? É uma tentação. Um indivíduo, achou aí, João? Ou não é isso que fala? Todos podem dizer glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Quantas pessoas mentirosas em nossos dias. 8,44, irmão, se não me falha a memória. Isso mesmo, achei. João 8,44. Olha lá o que diz: vós tendo por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele, quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Compreende? Isso não se prega mais nas igrejas. Ninguém ensina mais a igreja. Irmão, filho mentindo para o pai, filha mentindo para a mãe. Mãe, eu vou lá na casa da fulana fazer uma redação da escola. Vai nada, vai encontrar com o namoradinho lá na esquina. Está mentindo. Como é que fica um crente mentiroso, meu Deus do céu? Irmãos, mente para o pastor da igreja. Como é que fica isso? Onde que vai morar esses cristãos? Não tem como entrar no reino de Deus pessoa mentirosa, meus irmãos. É uma tentação, uma fragilidade. Tem pessoas que vivem mentindo. Crente mentiroso em nossos dias está assim, ó. Hoje não dá mais para negociar nem com certos crentes. Você sabia que não dá? Não dá, você vai negociar com certos irmãos. É perigoso você tomar um cano daqueles de rachar mesmo. Por quê? Porque o camarada é mentiroso, se aproveita. E nós não podemos ser dessa laia, desse grupo de mentiroso. Nós temos que ser crentes verdadeiros, crentes sinceros. Entende, meus irmãos? Como é que da minha boca, da sua boca, vai sair água doce e água amargosa? Como é que vai sair, irmão Jairo? Camarada é mentiroso. Depois está lá falando, pregando, falando glória a Deus, falando aleluia, falando de Jesus. E quando ele dá por fé lá no outro lado, está mentindo, enganando o próximo. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então o Senhor Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu nem um pouquinho, nem um pouquinho. Ele não cedeu de espécie alguma. E nós não podemos ceder, irmão. Nós temos que resistir. Todos podem dizer glória a Deus. Vamos voltar aqui para o texto que eu li com os irmãos. Quem tem glória a Deus? Verso 8. E respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Verso 9. Levou-o, porém, também a Jerusalém, e pô-lo no pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Está lá até hoje o pináculo do templo, não foi nem destruído ainda. Quando os romanos destruíram Jerusalém, 70 anos após a ressurreição de Cristo, se vocês for lá, e eu tive lá e eu vi uma cantoneira de pedra que dá uns 15, 20 metros de altura ou mais. Lá em cima tem uma torre de vigia, tudo feito de pedra, e é um penhasco. Jesus pular lá de cima, ele ia se arrebentar. E Jesus, o diabo falou: se tu és filho de Deus, pula que os anjos te cuidam. Vai, você não é o filho de Deus? O diabo, ele usa todas as estratégicas para nos colocar em lugares que não dá para sair, ficamos encurralados. E agora, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, como é que você vai fazer? Siga o Senhor, seja verdadeiro. Se você tiver que sofrer, irmão, sofra por uma causa justa. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer por uma questão verdadeira. Vale a pena sofrer. Sofrer por algo que é justo, que é santo, que é puro. Vale a pena você sofrer como uma mulher crente. O marido não é crente, os filhos não é, e aquela luta danada dentro de casa, e você sofre, mas você está sofrendo por uma causa justa. Você não está sofrendo por uma causa injusta. Todos digam glória a Deus. Mas a tentação, irmão, ela vem exatamente nesse ponto para nos atacar. Agora vamos para Mateus 12, 43. Eu separei alguns versículos aqui. Todos podem dizer glória a Deus. Vamos lá, 12, 43 de Mateus. Vamos lá o que diz o texto. Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei à minha casa, de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida
e adornada. O que o diabo fez aqui? O camarada estava endemoniado, possesso, fumando, bebendo, jogando, prostituindo, cheio de vaidade, roubalheira, falsidade, enganação, traição. Aí ele aceita Jesus, ele muda. Ele fica limpinho, muda por completo. Aí ele vem, aceita Jesus, se batiza e tal, e fica aí na igreja. Só que essa pessoa, ela tem que ter um ensinamento, conforme eu estou mostrando aqui hoje, que o inimigo vai voltar de vez em quando, dar uma passadinha por lá. Se ele chegar lá na casa de onde ele saiu, e ela tiver varrida, limpa, perfumada, mas não tiver morador nela, ele entra de volta. Você está entendendo isso? Mas como eu faço para o Espírito Santo morar em mim? Eu preciso me batizar, eu preciso tomar ceia regularmente, eu preciso congregar, eu preciso ter compromisso com Deus. Aí o Senhor estará comigo, eu estou cultivando a palavra. A partir do momento que eu estou cultivando a palavra todos os dias, lendo Bíblia, buscando o Senhor, então o Espírito Santo, o Senhor, Ele está dentro de mim. Mas o indivíduo se liberta do mundo, vem, serve a Deus por um tempo, e depois ele dá uma estacionada. Não toma mais ceia, não congrega mais, não busca mais a Deus, a casa está vazia. Não vai demorar muitos dias, aquele demônio que era morador antigo, ele vai voltar e dar uma voltinha. Quando ele chegar, que ele vê aquela casa vazia, o que ele faz? Ele se apodera novamente. Ele entra outra vez na casa. Ele entra e ele ainda não se contenta em estar sozinho. Ele busca mais 7 espíritos pior do que ele. E o último estado desse homem, olha o que disse Jesus, o último estado dele é pior do que o primeiro. 7 vezes. Por que o último estado? O primeiro estado dele, o primeiro estado comportamental, o primeiro estado que ele vivia, fumava, bebia, jogava, adulterava, prostituía, fazia as coisas erradas. Tudo bem, Jesus foi lá, libertou o indivíduo, parou com tudo, agora serve a Deus. Aí ele dá uma estacionada, e nesse período que ele dá aquela parada, o inimigo volta, e ele vai levar essa pessoa para o abismo mais profundo. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, não sei se vocês já entenderam o que eu vou explicar. Quem de vocês, experiência própria, quem de vocês, de vez em quando, percebe uma luta travada que vem na tua vida? Quem já percebeu isso? Tá bom, tranquilo, de repente vem uma luta, e é um problema aqui, problema ali, problema lá, um vento forte, depois passa, depois volta, e assim é a nossa vida, toda a vida. Perceberam isso? Será que nós não podemos denominar que quando essa luta vem, é o bichão que estava conosco há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, e vem, dá uma voltinha, e ele chega, dá uma olhadinha assim, vê o irmão orando, vê a irmã orando, vê o irmão congregando, andando na doutrina certinho, buscando o Senhor, mas só dele chegar e fazer uma visita, ele já deixa um rastro de destruição, porque a origem dele é maligna, ele já vem para isso. Você entendeu? Aí você resiste, é o que nós vamos ler já já. Aí você resiste o diabo, ele foge. Aí vai embora, fala, não dá, esse irmão aí, esse crente está na igreja. Olha lá ele lá, ó, o domingo congregando, está congregando na terça, congregando no domingo, congregando na sexta, congregando, está orando. Olha lá ela, está buscando, está tomando ceia, está buscando. Então o diabo já vai embora, porque você resistiu. Dali uns 2, 3 meses, quem sabe mais ou quem sabe menos, novamente outra avalanche de luta. É uma doença que vem, é um problema, uma angústia que vem, uma aflição, desânimo, né? Um desânimo que vem e você fica desanimado, como eu já fiquei muitas vezes, né? Meu Deus, eu não estou com coragem para nada, mas você diz, não, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a verdade, o meu nome está escrito no livro da vida, eu não posso falhar, eu tenho que estar na presença de Deus, e aí você consegue sobressair. Então o inimigo, ele vai e vem, ele vai e vem, até nós resistir todos os dias, porque Satanás, irmão, ele é o guerreiro mais antigo do mundo. Não adianta você dizer, eu sou de jejum, eu sou de oração, porque eu sou bom, porque eu consagro a vida de madrugada inteira. O diabo não está nem aí com isso.
Ele está só esperando. Ele é oportunista. Ele fica 40 anos esperando. Aí passa os 40 anos da sua mocidade, você vai ficando mais velhinho, vai cansadinho, e vai chegando aquele momento, e o diabo está lá atrás do toco, só na expectativa. A hora que ele escorregar, eu dou um empurrão. É assim. Então Satanás, ele é um guerreiro antigo. Como que nós vencemos ele? Resistindo ele. Mas vamos lá. Tiago 1,12. Vamos lá, meus irmãos, vamos alegrar um pouquinho. Todos digam glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago, os irmãos podem me ajudar aí? Capítulo 1, versículo 12. Quem já encontrou pode dizer amém. Que bom, irmão, vocês já encontraram. Eu estou ainda chegando lá. Cheguei. O que está escrito na Bíblia de vocês aí? Vamos lá? Leia comigo em voz alta. Bem-aventurado o varão que sofre porque quando for provado receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha aí, então, quando você está sendo provado debaixo de uma tentação, é duro, é difícil, mas alegra. Olha o que disse Tiago, só repetir para vocês verem. Bem-aventurado o varão e quando sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então isso aqui é importante, irmão. Você está passando prova, está passando luta, é difícil, mas levanta a sua cabeça que Deus está contigo. Você rejeitou o mundo, rejeitou as coisas do mundo, e alguém, amigos do mundo, amigas, começa a zombar, debochar, menosprezar você. Irmão, fique em paz. Fique em paz, você está fazendo certo, fazendo servir ao Senhor. Agora, Tiago não. 2 Pedro, capítulo 2. Eu creio que é um pouquinho, deixa eu ver, para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu já estou quase encerrando. Capítulo 2, verso 9. Olha o que diz o texto sagrado agora. Quem já encontrou pode dizer amém? Leia comigo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação e reservar os injustos para o dia para serem. O negócio é sério, meus irmãos. Você viu só? Olha bem, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, irmãs e irmãos que são pessoas que servem ao Senhor piamente, que andam nos caminhos do Senhor. E o Senhor sabe livrar você, Ele não vai deixar você o tempo inteiro na tentação. Agora, os inimigos, está reservado, que a gente olha assim muitas vezes e fala, meu Deus, mas fulano é um crente atravessado, um crente avesso. Irmãos, tem hora que eu fico que nem o Asaf. Tem dia que esse ano mesmo teve dia de eu pensar que nem Asaf. Salmo 73. Eu falei, Jesus, a gente ora, jejua, está orando, está buscando, e parece que a coisa está esquentando mesmo. E agora, quando vem um camarada que anda com a vida toda esculhambada, parece que é um mar de rosa. O Asaf olhou desse jeito, falou, o ímpio está indo bem, o ímpio prospera, o ímpio, meu Deus do céu, o camarada é ímpio, o ímpio honrado. E aí o irmãozinho está debaixo da palavra, debaixo da oração, obedecendo os mandamentos do Senhor, vivendo uma vida consagrada, e o negócio está apertado mesmo. Mas não é aqui, ó. O ímpio, ele está reservado. Sabe o que é reservado? Eu não sei se vocês vão encontrar na Bíblia, mas me veio à memória, foi Pedro que escreveu. Quem foi que escreveu? Eu vou citar, e se alguém lembrar, procure aí. Hoje está fácil procurar. Que o ímpio, ele é reservado para o dia do juízo, igual quando você bota um bezerro na ceva, para engordar, para quando chegar no final do ano, né, fazer um churrasco. Eu li isso nas Escrituras várias vezes, mas eu não consigo lembrar ainda o livro. Mas ele diz que o ímpio é reservado, igual quando você bota na ceva, né, para engordar um boi, que vai esse bezerrão aqui, ó. No final do ano, nós vamos fazer um churrasco, vamos chamar toda a parentela, minha família, e vamos fazer o churrascão. Aí você mete capim no boi.
toca milho nele. E o bicho só come e engorda, né? Tá faceiro. Aí quando chegar no dia marcado, você mete o laço no bicho e chega a faca nele e fala: agora você já era. É ou não é? Assim o ímpio que não quer nada com Deus, é mais ou menos por aí. Ele não quer, ele briga, ele arruma confusão na igreja, confusão para lá, e ele dá o cano aqui, dá o cano lá, arruma confusão e vai embora, o camarada vai embora. Ah, maravilha, está indo bem. Aí a irmãzinha que é uma crente temente, um irmão crente temente, um dizimista fiel, e ora, e busca, e dentro de casa aquela luta, servindo ao Senhor, e você fala: ai meu Deus, até onde eu vou aguentar essa luta? É assim. Aí eu estou lendo aqui agora, segundo Pedro escreveu, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o injusto para o dia do juízo, para serem castigado, rapaz. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia não falha, tá? Agora nós vamos para 1 Pedro 4,12. Volta um pouquinho aí. Isso aqui os irmãos já conhecem, mas eu vou repetir. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Uma tentação danada, um negócio que vem e você fica pensando: o que eu vou fazer? É isso mesmo. Vamos para Tiago 4,17 novamente. E eu estou encerrando já, tá bom? Quem tem glória a Deus, pode dar glória a Deus. É isso aí, mano. Não é fácil dar glória a Deus, tem hora, mas a gente precisa dar glória a Deus. Todos digam amém. Tiago capítulo 4, eu disse verso 7, é isso? Olha o que diz o texto, aqui nós encerra. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao, e ele fugirá de vós. Você viu só o que diz a palavra? Olha bem, sujeitai-vos a Deus, seja submisso a Deus, seja uma moça submissa a Deus, um homem submisso a Deus, uma mulher submissa a Deus, um pastor submisso ao Senhor. Eu penso que um pastor na igreja tem que ser exemplo do rebanho. Tem ou não tem? Já pensou? O pastor Aparecido está aqui cuidando do trabalho e dando mau testemunho? Que coisa feia que fica, né? Não pode de jeito nenhum. O pastor, ele é um exemplo, tem que ser o exemplo do rebanho. O exemplo na oração, na obediência, no temor, na responsabilidade, na lealdade para com Deus e com a igreja. Com os negócios particulares da gente lá fora, também tem que ser leal, tem que ser honesto, para que não venha trazer defamação, não venha trazer murmuração, não venha trazer, como é que eu posso dizer aquela palavra que Paulo falou, me ajuda, murmuração dentro da igreja. Você viu, pastor? Você viu, pastor? Você viu o que o pastor está fazendo? Meu Deus do céu. Não, o pastor ele tem que ser o exemplo da casa de Deus, o exemplo dos fiéis, os obreiros da casa de Deus também, as obreiras, nós os cristãos, somos a luz do mundo, irmãos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O mundo tem que olhar em nós e ver a luz do Espírito Santo. Amém? Aí o verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai vossos corações. Olha o verso 7. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E vai ler aqui, lê tudo isso aqui é evangelho. Eu creio que o evangelho é isso aqui é a palavra de Deus. Quem recebe essa palavra?